Na manhã de 17 de abril de 2013, o periódico Annals of Mathematics recebeu um e-mail curioso. Ele dizia ter uma prova de 50 páginas sobre um dos problemas matemáticos mais antigos e não resolvidos. Um problema que o grande matemático Edmund Landau chamou de inatacável. Mas essa prova não veio de um professor famoso, veio de um desconhecido. Alguém que já trabalhou anos num restaurante Subway. Então eles pensaram, ok, com certeza isso não vai dar em nada, mas tudo bem, vamos enviar para um revisor. Eles esperavam encontrar um erro numa tarde, mas não encontraram. Eles revisaram tudo novamente, focando nas partes frágeis onde provas assim costumam desmoronar. Mas ainda assim, nada. Eles logo perceberam que presenciavam um avanço. Caramba, ele conseguiu. Então, como ele conseguiu? O que os especialistas ignoraram e em que problema ele trabalhava? Ele trabalhava numa nova abordagem para um dos maiores desafios da teoria dos números, a conjectura dos primos gêmeos. Primos gêmeos são números primos separados por apenas um número, como 11 e 13 ou 17 e 19. Quanto mais altos os números, mais raros são os primos, especialmente os primos gêmeos. Mas a conjectura dos primos gêmeos afirma que existem infinitos deles, você nunca fica sem. Mas será que isso é verdade? Bem, uma forma de abordar esse problema é analisar os intervalos entre primos consecutivos conforme avança na reta numérica. Agora, a princípio, eles parecem caóticos, mas se você fizer uma média, uma tendência clara aparece. O intervalo médio entre dois primos cresce aproximadamente como o logaritmo natural do número n. Então, por exemplo, o intervalo médio entre primos em torno de 100 é aproximadamente 4,6. O intervalo médio entre primos em torno de 1000 é 6,9. Logaritmos crescem muito devagar, mas continuam crescendo para sempre. Então, à medida que n se aproxima do infinito, o intervalo médio entre primos também vai para o infinito, o que não é particularmente animador se você espera sempre encontrar primos que estejam separados apenas por 2. Mas, se você começar a verificar números grandes, então depois de 1 milhão, você rapidamente encontrará os primos gêmeos 1 milhão e 37 e 1 milhão e 39. Depois de 1 bilhão a 1 bilhão e 7 e 1 bilhão e 9, na verdade, já encontramos um primo gêmeo tão grande quanto 2 trilhões 996 bilhões 863 milhões 34.895 vezes 2 elevado à potência de 1.290.000, mais ou menos 1. Esse é um par de números, cada um com 388.342 dígitos. Se por algum motivo você quisesse imprimir esses números em um livro, precisaria de cerca de 260 páginas para cada número. Tudo isso é para dizer que, até onde procuramos, continuamos encontrando primos gêmeos. Obviamente, não se resolve a conjectura dos primos gêmeos assim, pois não dá para verificar todos os números até o infinito. Precisamos de outra abordagem. Há cerca de 100 anos, parecia que matemáticos estavam chegando perto com um método mais sofisticado. Em 1923, os matemáticos ingleses Hardy e Littlewood descobriram como estimar quantos primos gêmeos deveriam haver. Eles partiram de uma grande conquista da teoria dos números, o teorema dos números primos, que afirma que a chance de um número grande perto de n ser primo é cerca de 1 sobre o logaritmo natural de n. Vamos fazer um exemplo rápido para ver como usaram isso. Digamos que você queira descobrir a probabilidade de 137.037 ser primo. Bem, é só colocar esse valor e descobrir que ele tem cerca de 8,5% de chance de ser primo. Claro, você pode usar o mesmo truque para descobrir a probabilidade de 137.039 ser primo, que também é em torno de 8,5%. Então, qual é a chance de ambos serem primos? Bem, é só multiplicar essas probabilidades. Isso dá cerca de 0,7% de chance. Aqui, simplificamos ao assumir que os primos são independentes, o que não é verdade. Mas deixando isso de lado, a chance de tanto um número grande n quanto n mais 2 serem primos é 1 sobre n de n vezes 1 sobre i n de n mais 2. Para n grande, o mais 2 é insignificante, então temos que a chance de qualquer par de números de tamanho n ser um primo gêmeo é de aproximadamente 1 sobre o quadrado do logaritmo natural de n. Claro, o problema dessa abordagem é que as chances de um par ser primo gêmeo diminuem com números maiores. Então, para contar todos os primos gêmeos até n, somamos as probabilidades em cada posição. Em outras palavras, integramos essa expressão do primeiro primo até esse número.
Agora, Hardy e Littlewood refinaram esse argumento ainda mais para levar em conta o fato de que os primos não são realmente independentes, mas tudo o que isso acrescentou foi apenas esse fator de correção no início. Então, a expressão final fica assim. Vamos traçar um gráfico do número de primos gêmeos previstos até 1 trilhão. O crescimento continua e, ao comparar com a contagem real, vemos que são extremamente próximas. A ponto de que, em 1 trilhão, nossa estimativa está errada por apenas 0,001%. O único problema, porém, é que isso é apenas uma estimativa. Ou o que os matemáticos chamam de heurística. Ela pode te dizer aproximadamente quantos primos gêmeos esperar, mas não pode garantir que eles nunca acabem. Como Terence Tao coloca, pelo que sabemos, pode haver uma grande conspiração em que toda vez que um número n decide ser primo, ele tem algum acordo secreto com seu vizinho n mais 2 dizendo, você não pode mais ser primo. Então, o que precisamos é de uma prova matemática rigorosa e irrefutável. Mas encontrar uma prova assim, ao que parece, é extremamente difícil. Um dos primeiros matemáticos a realmente tentar foi um norueguês de 29 anos, Viggo Brun. Brun trabalhou nos primeiros anos da Primeira Guerra Mundial. E com as viagens interrompidas e os centros matemáticos da Europa, em grande parte inacessíveis, grande parte do seu trabalho aconteceu em isolamento silencioso de volta à Noruega. O objetivo dele era simples: tentar provar que o número ou a quantidade de primos gêmeos sempre aumenta. Ele usou uma ferramenta de contagem de primos de 2000 anos e tentou adaptá-la aos primos gêmeos. A versão comum dessa ferramenta se chama peneira de Eratóstenes e funciona basicamente assim. Suponha que queremos encontrar os primos até 100. Primeiro, removemos o 1 porque ele não é primo. Depois, circulamos o primeiro primo, que é o 2, e removemos todos os seus múltiplos. Repetimos com o 3. Circulamos e eliminamos seus múltiplos. E então, repetimos isso para o 5 e o 7. E com essas 4 operações bem rápidas, todos os números que restam na sua grade de 10 por 10 são números primos. Agora nós paramos a peneira no 7 e poderíamos continuar peneirando pelo 11 ou 13, mas acontece que não precisamos. Então por que isso acontece? O próximo primo é 11. Vamos verificar quais números abaixo de 100 são divisíveis por 11. 22 é 2 vezes 11, mas como é divisível por 2, já pegamos esse. Também temos o 33, mas ele é divisível por 3. E uma lógica semelhante vale para 55 e 77. Mas e quanto a QNZ é vezes 11? Bem, repare que isso é 121, que não está no nosso intervalo. Então, todo múltiplo de 11 abaixo de 100 já foi pego por um primo menor. Então, peneirar pelo 11 não eliminaria nada novo. Então, Eratóstenes teve essa ideia de que você só precisa peneirar os primos que são, no máximo, a raiz quadrada do número. Mas também existe uma segunda maneira de visualizar essa peneira. Pegue a reta numérica e deixe cada primo emitir uma onda com comprimento de onda igual ao valor desse número. A onda do 2 cai em cada segundo número, a do 3 em cada terceiro e assim sucessivamente. Agora repare que, onde quer que uma onda caia, esse número tem que ser composto. Mas os números que escapam das ondas anteriores precisam ser primos. E assim você acaba com essa bela visualização do zíper. E ambos esses métodos tornam incrivelmente fácil identificar os números primos. Mas Brun não se importava com quais primos restavam. Ele só precisava saber quantos restavam. E para fazer isso, ele contou todos os números que foram riscados e depois subtraiu isso do total, já que tudo o que não foi riscado deve ser primo. Vamos usar isso para contar os primos menores do que 100, mantendo a contagem. Comecemos com 100. Eliminamos todos os múltiplos de 2. Isso deixa 50 números. Agora, eliminamos os múltiplos de 3. Quantos múltiplos de 3 há abaixo de 100? 100 dividido por 3 não é inteiro. É tipo 33 e 1/3, mas a gente não elimina frações, então tá, esquece essa fraçãozinha idiota. Fazemos o mesmo para múltiplos de 5 e 7, mas agora a contagem ficou negativa. Alguns números, como o 6, foram riscados 2 vezes por serem múltiplos de 2 e 3.
Então, riscamos ele uma vez quando removemos os múltiplos de 2 e de novo quando removemos os múltiplos de 3, por isso temos que adicioná-lo de volta uma vez. A mesma coisa acontece com os múltiplos de 10, que é 2 vezes 5, 14, que é 2 vezes 7, 15, que é 3 vezes 5, e assim por diante. Adicionamos essas sobreposições de volta e a contagem agora é 28. Ainda não está totalmente certo. Agora nós adicionamos 3 vezes os múltiplos de 2 vezes 3 vezes 5, então precisamos subtrair mais uma vez. A mesma coisa acontece com 42, que é 2 vezes 3 vezes 7, e 70, que é 2 vezes 5 vezes 7. Existe um quarto triplo também, 3 vezes 5 vezes 7, que é 105, mas isso já é maior do que 100, então não contribui em nada aqui. Mas vamos escrevê-lo para manter o padrão completo. Depois dos triplos, adicionamos de volta o quádruplo, 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7, que é 210. Isso também é maior do que 100, então também contribui com 0. Por fim, somamos novamente os 4 primos da peneira e subtraímos 1, pois já havia sido contado. Então, a contagem chega a 25 primos. Esse processo de alternar entre subtrair e adicionar números de volta é chamado de inclusão-exclusão. Isso facilita descobrir quantos primos existem até certo número. Agora, essa equação ainda parece um pouco bagunçada, mas na verdade podemos reorganizá-la desta forma. Agora, repare que cada fator primo que adicionamos simplesmente acrescenta um termo adicional nessa série. Temos o 2 que vai aqui, o 3 vai ali, o 5 vai ali e o 7 vai ali. Se quisermos encontrar primos de um número maior e incluir o 11 como fator primo, só adicionamos mais um termo, 1 menos 1 sobre 11. Se continuarmos a peneira até um primo p menor do que a raiz quadrada de n, a contagem fica aproximadamente assim. Mas isso ainda é apenas a contagem de primos. O que Brun realmente queria era a contagem de primos gêmeos, e é aqui que ele adaptou sua peneira para encontrar o caso em que tanto n quanto n mais 2 são primos. Por exemplo, quando você está peneirando por 5, você remove os números em que n é divisível por 5, como antes. Além disso, é preciso remover os números em que n mais 2 é divisível por 5. Então você também remove 23, 28, 33 e assim por diante, porque nesses casos, n mais 2 é 25, 30, 35 e assim por diante. Então, isso significa que, enquanto na peneira comum um primo p remove cerca de 1 a cada p números, a peneira dos primos gêmeos remove 2. E isso muda a contagem para isso, onde o numerador de todos os termos depois do 2 acaba recebendo um 2. Se traçarmos o gráfico da contagem de primos gêmeos previstos, vemos que cresce como n sobre o logaritmo natural de n ao quadrado, assim como na nossa heurística. Parece que Brun conseguiu. Mas infelizmente não é o caso. Dissemos que 100 dividido por 3 é 33 e 1/3, mas ignore esse erro. Esses pequenos erros, é muito difícil controlar esses erros porque existem muitos desses pequenos erros. Cada um deles é, no máximo, 1. É um erro de arredondamento. No tradicional crivo de Eratóstenes, ao peneirar com um único primo, temos apenas n dividido por 2, resultando num erro de arredondamento. Com 2 primos, 2 e 3, há 3 erros de arredondamento separados. Mas com 3 primos, 2, 3 e 5, já existem 7 erros de arredondamento separados, cada um para um termo na inclusão-exclusão. Assim você começa a perceber o padrão geral. Com um primo, você obtém 2 elevado a 1, menos 1 termos. Com 2 primos, obtém 2 elevado a 2, menos 1 termos. E com 3 primos, obtém 2 elevado a 3, menos 1 termos. Em geral, se você aplicar o crivo com k primos, você obtém aproximadamente 2 elevado a k menos 1 termos de erro. Podemos ignorar o 1, pois isso não faz diferença. Então, isso significa que, se você está fazendo o crivo para primos comuns, o erro cresce aproximadamente como 2 elevado a k. Mas se você está fazendo o crivo para primos gêmeos, fica ainda pior. E agora, o erro cresce aproximadamente como 4 elevado a k. E isso causa muitos problemas muito rapidamente. E então, aqui para os primos gêmeos é ainda pior. O termo principal cresce um pouco mais devagar. O termo de erro cresce muito mais rápido, então ainda começa devagar.
Assim, quando esses termos de erro dominam, você rapidamente entra em apuros. Então, o problema que ele estava enfrentando era que ele tinha esse termo principal. E o termo principal, você sabe, crescia do jeito que ele queria, mas depois era simplesmente ultrapassado e dominado por esses termos de erro. Exatamente. Essa é a análise em geral e a teoria analítica dos números. A disputa entre o termo principal, que pode ser a verdade, e provar que o termo de erro é de ordem inferior. Para os primos gêmeos, o termo principal cresce como n dividido pelo logaritmo natural de n ao quadrado. Esse não é o valor real, pois para obter a contagem verdadeira, somamos e subtraímos os termos de erro, obtendo limite superior e inferior. Agora dá para ver o problema, pois o valor real pode estar em qualquer ponto desse intervalo, e grande parte dele é negativa. Então, para provar a conjectura, o que precisamos fazer é mostrar que esse limite inferior é sempre positivo e crescente. Mas é aí que encontramos um problema com o crivo que temos usado. Quanto mais primos usamos no crivo, mais os termos de erro começam a se acumular, e simplesmente não conseguimos demonstrar isso. E então, o que Bruno acabou percebendo é que se você enfraquecer o crivo, se você não fizer o crivo até a raiz quadrada de x, mas até algo menor do que isso, se você for muito cuidadoso com a inclusão e exclusão, você pode realmente lidar com esses termos de erro. Então, Bruno fez o crivo com menos fatores, apenas até n elevado a 1/10. Como resultado, ele conseguiu controlar o termo de erro. Mas isso introduz um dilema. Digamos que você queira encontrar todos os números primos até 10 bilhões. Então, usando o método da raiz quadrada, você precisaria peneirar até a raiz quadrada de 10 bilhões, que é 100 mil. Mas isso gera muitos termos de erro. Mas com o método de Bruno, você só precisaria peneirar até 10 bilhões elevado a 1/10, que é apenas 10. Mas tem um porém. Como Bruno não peneirou por todos os primos, sobraram alguns sobreviventes que não eram primos de verdade, mas números com muitos fatores primos. No caso de Bruno, até 9. Então, o que ele realmente acabou provando é que existem infinitos pares de números, com diferença de 2, onde cada número tem no máximo 9 fatores primos. As técnicas de Bruno foram sendo aprimoradas cada vez mais e passamos de 9 fatores primos para 7 fatores primos e depois para 3 fatores primos. Até que, em 1973, um matemático chinês, Chen Jingrun, apareceu e provou que existem infinitos primos P, onde P mais 2 tem no máximo 2 fatores primos. Isso é o mais próximo que se pode chegar de provar a conjectura dos primos gêmeos sem realmente conseguir. Estamos no impasse. Parece que chegamos ao máximo e não conseguimos avançar. Certo, então essa é uma aproximação, um mecanismo para aproximar os primos gêmeos. Existe outro. Então, o outro mecanismo é qual é o menor intervalo entre dois primos consecutivos. Em vez de dizer que diferem por 2 e um é primo, vamos tentar reduzir o número de fatores primos que ele possui. Vamos dizer que ambos os números devem ser primos, mas com distância menor entre eles. Lembre-se, em média, primos consecutivos se separam pelo logaritmo natural de n. A pergunta passou a ser: podemos provar que primos estão bem mais próximos do que essa distância média? Durante décadas, os matemáticos continuaram trabalhando nesse problema. Em 1988, a distância já havia caído para cerca de 1/4 da distância média. Por exemplo, se a distância média for 100 numa escala grande, os primos às vezes aparecem separados por cerca de 25. Mas então, em 2005, Goldstone, Pintz e Yildirim provaram um resultado que chocou a comunidade matemática. E eles anunciaram a prova de um resultado espetacular, distâncias equivalentes a 0% da média. Espera, o quê? Eles mostraram que a fração pode ser tão pequena quanto se deseja. Isso quer dizer que a diferença pode ser 1/10, centésimo ou até milionésimo da média. Ela pode ser tão pequena quanto quiser, e infinitas vezes os primos chegam tão perto assim. Quando eu era jovem, não sabíamos de lacunas menores do que 1/10 de log x ou da infinidade de pares de primos. E Goldstone e Yildirim desenvolveram um método para focar nisso. Mas o método também chegou perto de algo ainda maior. Um limite absoluto para a distância entre dois primos. E isso foi algo realmente grande. Qual o grande desejo de passar de 0% ou um valor muito pequeno
para um intervalo concreto e limitado. Bem, achávamos que o limite entre dois primos consecutivos, infinitas vezes, era 2, mas agora mostramos que é log x e x aumenta. Se chegassem a intervalos limitados, teriam outro modo de atacar a conjectura. O único problema era que a ferramenta deles parecia ter esbarrado numa parede. E então, em 2005, o Instituto Americano de Matemática convocou uma reunião, juntando todos os principais especialistas do mundo nesse problema. GPY, Andrew Grenfell, Kannan Sundararajan, todos se reuniram por uma semana na Califórnia com um objetivo explícito: provar uma diferença limitada entre números primos. Eu era um jovem estudante de pós-graduação. Tive muita sorte de poder ir a essa reunião. Você está com os maiores especialistas do mundo. Foram 7 dias juntos. E o resultado dessa semana foi basicamente que isso é impossível. E Sarge Arjun mostra como não é possível fazer essa coisa. Então, para mim, era isso. Esse não era o problema da minha tese, então precisei buscar outro foco. Fui fazer outras coisas, mas uma pessoa faltou à reunião. Yi Tang Zhang. Zhang cresceu na China e, aos 30 anos, mudou-se para os Estados Unidos para fazer doutorado em matemática. Mas, sem cartas de recomendação, teve dificuldade para conseguir emprego. Ele morou no carro por um tempo e depois trabalhou em bicos por 7 anos, inclusive no Subway, onde fazia contabilidade e organizava recibos. Mesmo assim, enquanto fazia tudo isso em seu tempo livre, ele ia até a biblioteca local para ler livros e revistas sobre teoria dos números. Então, em 1999, ele teve uma oportunidade de sorte. Um amigo o ajudou a conseguir um emprego como professor na Universidade de New Hampshire. Assim, agora ele podia passar todo o seu tempo fazendo o que mais amava: matemática. Zhang contou que, na infância, imaginava que um dia resolveria um grande problema de matemática. Em 2010, ele já tinha identificado o principal problema no qual focaria: as lacunas restritas entre primos. Mas para entender no que ele estava trabalhando, precisamos entender exatamente o que GPY havia construído. Veja, eles queriam achar 2 números primos em uma lacuna limitada, e para isso, imaginaram um tipo de molde com alguns buracos. Então, vamos fazer o mesmo. E para este exemplo, vamos supor que o molde tem um diâmetro de 6 buracos nas posições 0, 2 e 6. Em seguida, colocamos o molde em qualquer lugar na reta numérica, digamos começando no 12. E fazemos uma pergunta simples: quantos números primos vemos? Neste caso, vemos 12, 14 e 18, nenhum dos quais é primo, então anotamos 0. Em seguida, movemos o stencil uma posição e repetimos: 13, 15 e 19, 2 dos quais são primos, então anotamos 2. Seguimos fazendo isso. Se deslizar mais, pegamos de novo 2 primos, 23 e 29. Agora, se você continuar movendo o stencil pela reta numérica e ele continuar pegando 2 primos, então você provou que existem infinitamente muitos pares de primos dentro de um intervalo limitado. 6, nesse caso, já que esse é o diâmetro do nosso stencil. Mas há 2 problemas com essa abordagem. Primeiro, não sabemos exatamente onde estão todos os primos. E claro, você não pode deslizar um stencil pela reta numérica para sempre, pois ela é infinita. Felizmente, existe uma maneira fácil de contornar esse primeiro problema. Veja, embora não saibamos exatamente onde todos os primos estão, nós sabemos como eles se comportam em média. Por exemplo, digamos que pegamos um trecho da reta numérica de um número muito grande, x até 2x. Então, não podemos prever exatamente quais números nesse trecho serão primos, mas o que podemos fazer é usar o teorema dos números primos e estimar quantos primos esperar em média. E GPY percebeu que eles poderiam fazer algo semelhante com o método do stencil deles para construir uma espécie de máquina de médias. Basta configurar o stencil desejado, inserir o intervalo e obter o número médio de primos capturados por posição. Então, vamos fazer um exemplo rápido sem a máquina para ver como isso ajuda. Vamos usar o mesmo stencil de antes e usar o intervalo de 20 a 40. Na prática, você usaria um intervalo maior,
Mas vamos simplificar com este. Para calcular a média, basta posicionar o stencil no início do intervalo e observar os números que aparecem. 20, 22 e 26, nenhum dos quais é primo, então a contagem total de primos é 0. Depois, movemos o stencil uma posição e vemos 21, 23 e 27, dos quais um é primo. Então aumentamos o total em 1. Agora, continuamos movendo o stencil e somando os primos encontrados. 100 primos soma 0, 2 primos soma 2 e assim por diante. Agora, se você continuar movendo o stencil até o final, vai encontrar um total de 14 primos em 20 e uma posições iniciais. E assim, a média é 14 sobre 21, ou cerca de 0,67 primos por posição. Agora, neste caso, em que verificamos cada posição manualmente, podemos ver que o stencil pegou várias posições com 2 primos nelas. Mas a máquina de médias não nos diz isso. Tudo que ela fornece é uma média, e essa média sozinha não pode garantir que ela pegou 2 primos ao mesmo tempo. Porque você também poderia imaginar espalhar todos esses 14 primos por 14 posições individuais. E o mesmo seria verdade se a média fosse 0,8, 0,9 ou até mesmo 1. Eu sei que é improvável, mas pode ser que cada posição tenha capturado apenas um primo para que a média seja 1. Mas, e se a média fosse maior do que 1? E se encontrássemos 22 primos no total? Bem, mesmo que cada posição tivesse capturado um primo, ainda sobraria um primo, e ele precisaria ir para uma dessas outras posições. Então, em outras palavras, se a média for maior do que 1, isso garante que pelo menos uma posição capturou 2 primos. E esse é o jogo: fazer com que a média de números primos fique acima de 1. Mas isso ainda deixa uma pergunta. Mesmo que você consiga fazer isso, como te ajuda a provar que você continua encontrando intervalos limitados até o infinito? Bem, lembre-se, você acabou de provar isso para qualquer número grande x. Então, nada impede que você substitua esse x por 2x e esse 2x por 4x. E então você poderia substituir o 2x por 4x e o 4x por 8x e assim por diante, até o infinito. Então, se você conseguir provar que o intervalo médio é maior que 1 para qualquer número grande x, com essa configuração inteligente, isso imediatamente se estende até o infinito, e você teria provado seu intervalo limitado. Infelizmente, com as entradas atuais, o stencil atravessa várias posições sem encontrar números primos, o que reduz a média e impede que ela ultrapasse 1. Então, GPY fez um último ajuste em sua máquina. Eles perceberam que algumas posições iniciais têm mais chance de pegar números primos do que outras. Por exemplo, se o stencil só cair em números pares, ele sempre vai dar 0 primos, a menos que inclua o 2. Então, essas posições não devem ter o mesmo peso que as outras. Se você consegue dividir algum número do stencil por 3, 5, 7 ou outros pequenos fatores primos, é menos provável que haja primos no seu stencil. Então, eles também devem pesar menos. GPY realizou verificações simples em cada posição para atribuir um peso, estimando a probabilidade de conter primos. Isso tornou a máquina de médias dele uma máquina de médias ponderadas. E, como resultado, essa média simples disparou. Com a máquina atualizada, eles provaram que se você escolher qualquer número grande x, então no intervalo de x a 2x, você pode fazer a média ponderada ficar arbitrariamente próxima de 1, mas não acima de 1. Eles chegaram perto, mas bateram numa parede. Uma parede formada pelos pesos deles. Para saber como pesar diferentes posições, era preciso entender como os números primos se distribuem em progressões aritméticas. Essas são basicamente apenas séries de números onde todos estão separados pelo mesmo intervalo. Então, 3, 7, 11, 15, isso é uma progressão aritmética com um passo de 4. Agora, GPY precisava entender como os números primos se distribuíam em várias progressões aritméticas com diferentes tamanhos de passo. Felizmente, eles conheciam um teorema dos anos 60 que podiam usar exatamente para isso. É o substituto para a hipótese de Riemann.
em média. E acontece que isso é realmente o que é necessário em muitas dessas aplicações aritméticas. Mas esse teorema não vale sempre, só se aplica a passos até a raiz quadrada de x ou x à meia potência. O termo técnico para esse 1/2 é o nível de distribuição, ou θ. Ele informa o quão grandes podem ser os passos mantendo uma contagem confiável de primos nessas progressões. E os matemáticos acreditavam que o teorema funcionava além de x elevado a 1/2, mas isso nunca foi provado. E é aí que está o problema. Quando GPY fez o cálculo com esse limite, eles descobriram que a média ponderada máxima que conseguiam obter era 2 vezes θ. Em outras palavras, eles chegaram muito perto de 1, mas nunca conseguiram realmente ultrapassar esse valor. Eles mostraram no método deles que, se você conseguisse passar de meio, poderia chegar a 0,500001. Então, em vez de conseguir 0% da média do intervalo, eles podem obter intervalos limitados. Os números primos estariam a uma distância fixa entre si. Foi disso que se tratou a reunião de 2005. Eles continuaram tentando ultrapassar essa barreira de meio, mas acabaram concluindo que era impossível. A partir de 2010, Zhang passou 2 anos se dedicando intensamente a isso também, internalizando o argumento GPY, trabalhando dia e noite só para tentar encontrar um caminho. Mas no verão de 2012, Zhang estava exausto e não tinha nada para mostrar por todo esse esforço. Esperando clarear a mente, ele visitou um amigo no Colorado, onde certa noite, enquanto esperavam para sair para um show, Zhang saiu sozinho para o quintal, procurando pelos cervos que normalmente vagavam pela propriedade. Mas nenhum cervo apareceu. Então, ele estava apenas caminhando e pensando, quando de repente a resposta veio à sua mente. Sem bloco de notas ou papel, Zhang ainda confiava que a sua ideia daria certo. Veja, GPY precisava contar primos em várias progressões aritméticas com diversos tamanhos de passo. Zhang focou numa classe especial de tamanhos de passo, composta apenas por pequenos fatores primos. Ele percebeu que podia reorganizar os termos de erro de modo que a maioria se cancelasse. Isso fez com que ele superasse a metade por uma fração mínima, apenas 1/584. Zhang passou o ano seguinte concluindo sua prova. Em 17 de abril de 2013, ele enviou aquele e-mail curioso para os anais de matemática. Agora, os anais recebem uma prova da hipótese de Riemann dia sim, dia não. Então eles pensam, ok, com certeza isso não vai dar em nada, mas tudo bem, vamos enviar para um revisor e eles dizem, bom, vamos gastar algumas horas nesta tarde, vamos encontrar um erro, vamos avisar aos anais, desculpe, não deu certo, aqui está a falha. E eles começam a ler. E então eles voltam algumas páginas porque são especialistas. Então podem folhear rapidamente, tipo, isso vai funcionar. Mas espere um segundo, você vai ficar preso aqui. Eles folheiam 5 páginas e dizem, interessante, é assim que você lida com isso. Ok, mas então você vai ter outro problema. É como tentar estender um tapete em, um cômodo. Você pensa, ok, eu conheço aquele canto. Aquele canto vai atrapalhar, mesmo se funcionar ali. Ele foi até lá, cortou certinho e encaixou no canto. Espera um segundo. Eles viram mais 5 páginas e, ao fim da semana, reconstruíram a demonstração com tudo certo. Uau! O stencil de Zhang tinha 3,5 milhões de espaços distribuídos num intervalo de 70 milhões. E, ao provar que 2 desses espaços sempre capturam números primos, ele provou uma diferença entre primos limitada a 70 milhões. Quando a notícia saiu, os matemáticos ficaram surpresos. Ele era praticamente desconhecido na área. Ao ler o artigo de Yitang Zhang e perceber que parecia correto, achei que fosse alguém que eu conhecia usando pseudônimo para evitar constrangimento caso estivesse errado. Claro, não era. Zhang era real. Pouco mais de um ano depois, ele recebeu a Bolsa MacArthur de Gênio. Para mim, esse é um aspecto realmente interessante da matemática em particular. Acho que é um dos poucos campos em que temos uma abordagem realmente honesta sobre o sucesso e o que conta como sucesso. Ele enviou um argumento.
As pessoas levaram a sério, analisaram e viram que ele não tinha prova real. Mesmo assim, deram o tempo devido ao argumento, tornando-o um herói. Isso mostra que a cultura matemática funciona e estamos no caminho certo. Acho que a capa da Scientific American e de outras revistas em 2013 foi a história de Ethan Jung e como ele conseguiu esse limite para o intervalo entre primos, trabalhando em completo isolamento. E talvez tenha sido justamente por estar em isolamento que ele não teve a mentalidade de grupo que o resto de nós tinha. Todos nós ouvíamos que esse era um problema impossível. Ao perceber que um intervalo limitado era possível, as pessoas otimizaram o método de Jung. Terence Tao liderou um grupo online chamado Polymath e eles aprimoraram o método. Então, a cada mês, semana ou dia, esse limite superior continuava diminuindo. Um participante contou que, durante a conferência, todos atualizavam suas telas diariamente para ver quem detinha o recorde mundial. E no final das contas, eles conseguiram reduzir o número até 4.680. Enquanto isso, o jovem pós-doutorando, James Maynard, havia concluído seu doutorado em Oxford, com Roger Heath Brown, outro especialista mundial em teoria analítica dos números. Ele trabalha com Andrew Granville em Montreal. E ele tem uma abordagem completamente ortogonal para esse problema, na qual vinha fazendo alguns avanços muito incrementais de forma independente. Quando Maynard começou, seu orientador disse: "Espero que você não trabalhe nisso em tempo integral, pois acredito que você vai fracassar." Mas Maynard ignorou o aviso e encontrou uma maneira diferente de atacar o problema. E em apenas alguns meses, ele conseguiu fazer funcionar, reduzindo o intervalo para 600. Mas o método dele também provou outra coisa. Ele obtém 3 primos numa janela limitada, ajustando o limite conforme a quantidade desejada. Seu número é superior e o método não envolve expoente meio. Espera, o quê? Um meio era uma pura miragem. Era uma pista falsa. Isso é loucura. Um meio não era um limite fundamental, afinal. Veja, enquanto a média do GPY estava presa em 2 vezes θ, a média de Maynard crescia aproximadamente como θ dividido por 2 vezes o logaritmo natural de k, onde k é o número de espaços no molde. Bastou Maynard ter espaços suficientes e deu certo. Você precisa de qualquer número maior do que 0. Quando você chega a um meio, porque você tem um meio, você vai obter resultados numéricos melhores. Mas os intervalos limitados você poderia fazer apenas chegando até, 0,01, não 0,50101. Agora, curiosamente, Terry Tao desenvolveu a mesma abordagem de forma independente. Ele conta a Ben Green. Ben Green, ao encontrar Andrew Granville, comenta: "Ei, Terry tem uma nova ideia que acha que irá ainda mais longe." E Granville diz: "Espera um segundo, meu pós-doutorando Maynard está fazendo exatamente a mesma coisa. Precisamos fazer esses 2 caras conversarem um com o outro." Terry ganhou a medalha Fields. Ele já é, um peso pesado, super consagrado nesse ponto. Enquanto James é, você sabe, um recém-doutor. E Terry diz: "Pode ficar com isso, não preciso disso. Essa ideia é sua, siga com ela." No início de 2014, Maynard se juntou ao grupo Polymath do Tao. Ficou claro que, de alguma forma, 600 era apenas uma prova de conceito e que os mesmos métodos dariam um número menor, mas havia ideias extras que talvez pudessem ser usadas para extrair tudo. O recorde mundial atual mostra que há infinitos pares de primos com diferença de até 246. E, por enquanto, é aí que isso para. Em 2022, James Maynard recebeu a medalha Fields, o maior prêmio da matemática por seu estudo sobre intervalos entre primos. Sim, acho que esse é o resumo básico. São 2 tipos de aproximação dos primos gêmeos, a direção de Chen, Brun, Chen, seja lá qual for, versus Jung e Maynard. Essa história de que Jung não estava na reunião, então não sabia que era impossível. Isso me lembrou da milha de 4 minutos, considerada impossível, ninguém conseguia. Pela primeira vez na história, Roger Bannister quebrou esse recorde em 1954. Depois que souberam que era possível, apenas 46 dias depois, outro corredor, John D. Landy, também quebrou esse recorde. E no final de 1956, 10 pessoas já tinham quebrado esse recorde, todas por saberem que era possível. E se tentarmos reduzir ainda mais essa diferença? Isso é possível? Bem, os matemáticos encontraram maneiras de reduzi-la ainda mais. Mas todos esses resultados são condicionais. Por exemplo,
Há a conjectura de Elliott-Halberstam, que supõe que os números primos se distribuem uniformemente em progressões aritméticas ou que o nível de distribuição é quase 1. E em 2013, Maynard mostrou que se você assumir que essa conjectura é verdadeira, então o intervalo cai para somente 12. Um ano depois, o grupo Polymath provou que, se você assumir uma versão ainda mais forte dessa conjectura, o intervalo cai para somente 6. Mas sem assumir nada, 246 ainda permanece. Posso te perguntar, acredita que vamos resolver a conjectura dos primos gêmeos? Estou totalmente convencido de que a humanidade vai acabar resolvendo a conjectura dos primos gêmeos. Muitas vezes, quando me perguntam sobre alguns desses grandes e famosos problemas, como primos gêmeos ou Riemann ou algo assim, uma maneira de meio que evitar a pergunta é imaginar que você está num ponto aleatório no tempo. Você esperaria estar mais ou menos na metade do caminho, quando a conjectura está em aberto há tanto tempo. Se você não tiver outra informação, pode supor que um problema seguirá em aberto pelo mesmo tempo que já esteve até agora. Mas isso não funciona para primos gêmeos, porque não sabemos se Certo. tem 175 anos ou se tem, 2000 anos. Acho que é tolice tentar adivinhar, mas claramente é preciso uma ideia grande ou talvez apenas uma boa ideia. Embora talvez, só talvez não saber isso com certeza seja o melhor. Porque se soubéssemos com certeza que isso era impossível, provavelmente teríamos perdido a maioria dessas invenções e novos métodos ao longo do último século. Então, às vezes, vale a pena não saber de tudo.